Se você deseja um fluxo constante de alegria em sua vida e uma paz que excede todo o entendimento, você precisa aprender a acreditar no que você não pode ver, mais do que naquilo que você pode ver. O reino invisível. Aprender a ver o não visto. Sabe, Paulo fala sobre isso em todo o tempo. E ele disse, apesar dos problemas e tribulações que ele teve, a razão pela qual ele não se perturbou foi que ele não atentou nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Veja, todas as vezes que você tem um problema, em vez de apenas olhar para o problema, você pode pensar a respeito, vendo com os olhos espirituais o processo pelo qual Deus está trabalhando em seu problema. Estamos tão acostumados a acreditar apenas no que nós vemos, que se nós não vimos Deus fazer alguma coisa, assumimos que Ele não está fazendo nada. Mas quando você vê o que Deus tem feito, é apenas o resultado daquilo que Ele já vinha fazendo ao longo. E de repente, você consegue ver. Algo que realmente tem me ajudado nestes últimos anos é que, se eu começo a ficar desencorajada porque tenho um grande problema e parece que tenho orado o tempo todo e não tenho tido uma resposta, sabe? Em vez de ficar para baixo, eu aprendi a dizer e eu tento dizer em voz alta, Deus está trabalhando. Veja, se você acreditar nesse dia que Deus está trabalhando, ainda que você não veja ou sinta. A Bíblia diz que, contanto que acreditemos, Deus continua trabalhando. Então todos repitam, Deus está trabalhando na minha vida. Agora diga, Deus está trabalhando no meu problema. Deus está trabalhando nos meus entes queridos não salvos. Vamos lá. Se você quer um fluxo constante de alegria em sua vida e uma paz que excede todo o entendimento, você precisa aprender a acreditar no que não pode ver, mais do que naquilo que você pode ver. Nós temos esse privilégio. Segundo Reis, capítulo 6, dos versículos 15 a 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Oh não, meu senhor! O que nós vamos fazer? Perguntou o servo. Ele disse, não tenha medo. O profeta disse, não tenha medo, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Eliseu orou ao Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Agora, veja, este lugar está cheio de anjos. Mas, qualquer coisa que nós não trazemos à nossa consciência, nós perdemos. Então, estou feliz que Deus colocou no meu coração para ensinar essa mensagem hoje, porque isso realmente tem me ajudado muito. Desde quando comecei a estudar isso, porque eu tenho pensado frequentemente naquilo que está acontecendo que eu não posso ver, sabe, gente? Veja, se você olha demais para as coisas ruins, você fica para baixo, para baixo, para baixo. Sabe, eu vejo as notícias todas as manhãs apenas para ver se algo aconteceu que eu preciso saber. E se for importante o suficiente para que eu saiba, vai estar em segundo lugar apenas no meu telefone. E não quero ir além disso, sabe? Porque o restante te leva a ladeira abaixo.
Isso é realmente, é tão ruim, sabe? Isso é realmente, bem, não quero falar a respeito, mas realmente é tão ruim, que nem é considerado digno de ser noticiado ou impresso, sabe? Mas veja, nós podemos olhar, além do que podemos ver e perceber. Olha, há coisas boas acontecendo. Coisas boas, Jesus disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estou vocês estejam comigo. Então, enquanto você está sentado aqui aproveitando, Jesus está decorando a sua mansão. E olha, ele conhece o seu gosto, viu? Detalhadamente e perfeitamente. Amém? Deus está fazendo tantas coisas em nossas vidas. Se você é um crente e tem orado e falado com Deus, Ele está fazendo muitas coisas em sua vida. E só porque você não viu ainda o resultado final, isso não significa que Deus não esteja fazendo as coisas. E eu realmente sinto que Deus queria que eu fizesse um esforço para passar isso para as pessoas aqui hoje, para que você possa parar de viver apenas do que você vê ou do que sente. Você fica muito animado quando entende que os anjos estão com você em todos os lugares que você vai. E quer saber? Os anjos de Deus não são bebezinhos pequenininhos, gorduchinhos, com asas nas costas, pessoal. É lamentável às vezes como as pessoas do mundo tentam enfraquecer as coisas de Deus. Nós não temos anjinhos curtinhos, pequenininhos, com asinhas nas costas voando por aí? Na verdade, os anjos de Deus assustariam muito uma pessoa normal. São fortes e grandes. Jesus está aqui hoje. Porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então ele está andando para lá e para cá no nosso meio aqui hoje. E Deus o Pai está aqui e o Espírito Santo também está. Alguns de vocês talvez tenham vindo pensando: eu gostaria de falar com a Joyce. E bem sabe, você pode falar com alguém melhor do que eu. Você pode falar com o Espírito Santo. E Ele está aqui para ministrar a cada um de vocês conforme a sua necessidade. Ele sabe exatamente qual é a sua situação e não importa o que eu pregue, Ele pode ministrar algo diretamente a você se você permanecer em fé e com o coração aberto. Não somente se assente nessas reuniões e espere para ver o que eu vou fazer, libere sua fé e acredite que Deus fará algo grande. Amém? Eu apenas imagino o que Deus tem para a sua vida. Sabe, quando os meus filhos eram pequenos, eu orava o tempo todo para que todos crescessem e se casassem com pessoas salvas e cheias do Espírito, e que todos servissem a Deus juntos, sabe? E isso é uma realidade hoje em dia nas nossas vidas. Meus filhos se casaram muito bem. Eu tenho 2 genros e 2 noras, todos servindo a Deus. Todos os nossos 11 netos já nasceram de novo. E os que vão nascer ainda também. É promessa. Então, aquelas coisas pelas quais você está orando desde cedo, para a vida de seus filhos, você pode não as ver acontecer, pode parecer que um filho seu está indo na direção completamente oposta. Mas não deixe de acreditar. Só porque você não está recebendo uma resposta tão rápido quanto você gostaria de recebê-la. Amém? Somente coloque na sua cabeça: eu vou continuar crendo, eu não me importo quanto tempo leve. Eu vou continuar a crer e não me importa com quanto tempo leve. Eu disse, nós vamos continuar crendo. E veja, crer não te custa nada. E você é muito mais feliz crendo do que não crendo, não é? Amém? Primeira coisa que Jesus disse em seu ministério público foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele enviou seus discípulos para pregar, ele disse:
e indo pregai, é chegado o reino dos céus. Bem, eles pensaram do mesmo modo que a maioria de nós. Eles pensaram em termos físicos e não espirituais, sabe? Então os discípulos acreditavam que Jesus iria construir um reino terrestre aqui, sabe? Ter um palácio e um trono. E eles seriam os 12 grandes homens que se reuniriam. Com ele dariam as ordens. E não era sobre nada disso que ele estava falando. Sabe, é interessante quando você está tentando falar com alguém de forma espiritual e você percebe que não entendem absolutamente nada. Amém? Eles não têm nenhuma ideia do que você está falando. Paulo disse que ele orava pela igreja. Em Efésios 1, dos versos 17 a 20, oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso coração. Então você tem olhos aqui no seu rosto, com os quais você vê as coisas, mas você também tem olhos no coração, com os quais você pode ver no reino invisível. Nós temos uma mente da carne, uma forma comum de pensamento, como todo mundo tem, mas nós também temos a mente do Espírito, o que significa que nós podemos ver as coisas de um modo totalmente diferente das pessoas comuns. Você entende que, como cristão, você apenas opera por um conjunto diferente de orientações? Bem, talvez nem tanto, por isso nós estamos aqui hoje. É chegado o reino dos céus. Há um reino real que vive entre nós, mas que é invisível aos nossos olhos naturais. No entanto, ele não é invisível para os nossos olhos espirituais. Veja, eu sei. Isso vai além de acreditar. Eu sei que Jesus morreu por mim. E eu sei que ele ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus no céu. Eu sei disso. Eu nunca vi isso. Mas eu estou dando toda a minha vida. A minha vida inteira. A única que eu tenho, eu nunca a terei de volta. Eu estou dando a minha vida toda por esta crença em algo que eu não posso ver com os meus olhos naturais, mas que eu vejo claramente em meu coração, porque eu sei o que Deus fez em minha vida. Vamos lá. Então, quando você estiver para baixo, pense no que Deus tem feito na sua vida. Talvez ele não tenha feito tudo que você gostaria que fizesse, mas ele fez algumas coisas. E quanto mais você pensa nessas coisas, mais fé você constrói, mais forte sua fé se torna e mais fé você pode liberar pelas outras coisas que você espera que Deus faça. Em 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo disse: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Sabe para que serve esta fórmula? Para como envelhecer sem ficar velho. Amém? Como ter 75 anos e ainda ser jovem de coração. Como ter 65 e começar um novo ministério. Eu não apareci na televisão antes dos meus 52 anos. Sabe, você não é velho demais para começar alguma coisa? E também nem tão novo para começar algo. Nós não precisamos operar de acordo com as leis naturais. Todas as coisas são possíveis com Deus. Esta não é apenas uma passagem feliz, mas é um fato. Todas as coisas são possíveis com Deus. O que é impossível com o homem é possível com Deus.
Então Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação... Aquele homem foi espancado, estava na prisão, estava passando fome, e ele diz, oh, esta leve e momentânea tribulação. E sabe o quê? Aqui está outro realmente grande problema que todos nós temos. Nós não pensamos o bastante na eternidade. Em quanto tempo isso vai durar? Então, realmente, qualquer problema que você tenha agora, isso é uma coisa momentânea. Comparado com quanto tempo? Quer dizer, quanto tempo é para sempre? Eu não sei, mas isso me parece muito, muito tempo. E aqueles de vocês que são crentes nascidos de novo, você vai viver para sempre num lugar maravilhoso. Todos vão viver para sempre, mas nem todos vão viver num lugar bom, sabe? Nossos corpos se transformarão em pó e cinzas, não mais existirão, mas tem partes de nós que vão ficar para sempre. Nosso espírito e nossa alma vão ficar. E precisamos gastar o nosso tempo agora nos preparando para lá. Porque nós vamos passar muito mais tempo lá do que nós passamos aqui. Estão ouvindo? É por isso que é importante você investir no reino de Deus, porque quando você investe no reino, seja tempo ou dinheiro ou trabalho duro, ou seja lá o que for, isso sempre vai trazer grandes dividendos em sua vida, sabe? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Preste atenção agora. Preste atenção. E as que se não veem são eternas. Você sabia que o problema que você tem agora está no caminho para fora da sua vida? Vai acabar. Ele vai chegar ao fim. Eu aprendi como fazer isso e isso me ajudou muito, sabe? Quando eu estou tendo um problema e parece que ele está durando muito e, sabe, é confuso se você pensa demais que Deus poderia fazer algo e não entender porque Ele não está fazendo nada. É por isso que, para ser honesta, às vezes você pensa demais e se envolve em problemas. Falo sério. Às vezes você só precisa desligar a mente e se perguntar, o que está no meu coração? Bem, eu não entendo porque eu continuo tendo esses problemas, eu não entendo porque Deus não me curou dessa aflição física ainda, mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu fui salva. Eu vou para o céu. Veja, vamos pensar no que nós sabemos e não nos confundirmos com o que nós não sabemos, sabe? E o diabo adora vir e nos fazer pensar em coisas nas quais, quanto mais pensamos, mais confusos nós ficamos. Vou te dar um exemplo. Eu estava lendo a Bíblia outro dia e eu me deparei. Eu comprei uma Bíblia nova e comecei uma leitura iniciando de Gênesis. E eu li que Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamado Caim e o outro Abel. Caim se levantou e matou Abel e foi para uma terra chamada Nod. Ele casou-se com uma mulher. Bem, o primeiro pensamento que vem é, onde ele conseguiu essa mulher? Agora eu estou te dizendo, há um mundo cheio de pessoas que chegaram tão longe e jogaram tudo no lixo, porque elas não conseguiram entender mentalmente de onde veio a esposa de Caim. Eu fiz até algumas pesquisas apenas para ver alguns comentários e um homem deu uma ótima resposta. Ele disse, não existe nada que diga o quão velhos eram Caim e Abel quando Caim matou Abel. Adão viveu mais de 900 anos, eles poderiam ter vivido 700 anos. Este homem fez muitas contas para chegar a isso. Não há nada que diga quantos filhos Adão e Eva tiveram. Só porque Deus não os citou, não quer dizer que não existiram. Naquele tempo disse que havia 32 mil pessoas na Terra. Então, não precisamos... Bem, eu não entendo isso. Bem, a Bíblia diz... Só uma coisa aqui, uma coisinha ali, eu queria tanto saber mais. Pare
de pensar nas coisas que você não entende. Pegue o que você conhece e o que você não entende, apenas confie em Deus a respeito. Sabe, apenas... Quero dizer, eu não vou abrir mão da minha fé, ela é tudo o que eu tenho, e eu não vou abrir mão dela por algo que eu não entendo. E veja, você pode ficar muito confuso, até mesmo assistindo a um programa da natureza, se você não souber quem você é. Quer dizer, eu só costumo dizer, é tão ruim, Senhor, que eles não veem o que eu vejo. Porque eu sei que não sou o resultado de um germe que se expandiu para outro lugar e evoluiu por milhões de anos, e sabe? Eu sinto muito, mas meu parente não é um macaco. E não é para menos que as pessoas estão uma bagunça? Quero dizer, se você pensa que você foi um acidente, tipo Big Bang. Opa, aqui está você milhões de anos depois. Então isso não te dá valor, mas se você sabe que você foi criado pela mão de Deus e Ele tem um objetivo e um plano para você, e você diz, bem, eles podem provar a evolução, você não pode provar Deus. Não, a evolução é uma teoria apenas. Eles mesmos a chamam de teoria. E vou te dizer, talvez eu não seja a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu prefiro ser um tolo por Cristo que um gênio pelo diabo. Eu creio! Não me importa se isso faz sentido ou não, eu creio. Se Deus diz, eu acredito. Sabe, até os pensamentos operam no reino espiritual. As coisas que você pensa, você não pode ver, mas isso afeta toda a sua vida. As palavras são espirituais e você pode ouvi-las, mas não pode vê-las. E as palavras que nós falamos afetam grandemente a nossa vida e o nosso futuro também. Eu estava pensando nisso outro dia, algo que eu espero nunca me cansar de fazer. É ensinar de vez em quando sobre o poder das palavras, porque não importa quantas vezes ouvimos isso, a nossa boca sempre ainda é o nosso maior problema. Amém? Agora, aquele que não nascer de novo, João 3:3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não pode vê-lo. Se você for orar por um descrente, a melhor maneira de orar é: Deus, abra os olhos do seu entendimento. Porque eles estão apenas enganados, eles não enxergam, eles não entendem. Porque Satanás, ele cegou os olhos dos não crentes para que eles não possam ver o reino de Deus. Então a única maneira de você realmente ver o reino de Deus é nascendo novamente. Quando você se sentir estressado, preocupado ou sobrecarregado pela vida, lembre-se de que existe um reino invisível, o reino de Deus. E mesmo que você não o veja trabalhando, eu garanto que ele está.